Muito bem-vindos à nossa aula sobre comunicação não violenta. Vamos entender um pouquinho sobre como a gente tem se comunicado e de que maneira isso pode influenciar nas nossas relações, de que maneira isso pode influenciar no resultado do nosso humor, no resultado do nosso bem-estar emocional, no resultado da nossa saúde mental. Será que a gente está se comunicando de maneira efetiva? Será que o nosso discurso chega no outro com a mesma mensagem que ele saiu daqui? Então, eu queria convidar vocês para pensarem em algumas questões. Como anda a minha comunicação? Você já se perguntou isso? Como anda a minha comunicação? As pessoas conseguem entender o que eu realmente quero dizer quando eu falo com elas? Ou será que eu falo e a pessoa faz de conta que entendeu? Ou não entendeu e prefere não discutir? Ou essa mensagem de alguma forma está chegando distorcida para ela? Já se perguntou? Como andam as minhas relações? Esse é um reflexo da minha comunicação. De repente, se eu não presto para Pedro, é só para Pedro que eu não presto. Mas se eu não presto para Pedro, Paulo, João, Tiago no barquinho, será que realmente é Pedro que está disfuncional ou se sou eu? Então, avalie a qualidade das suas relações. Como você fala com seus pais? Como é que é o reflexo dessa relação? Vocês se dão bem? Eles entendem você? É uma relação tranquila? E compara isso com todas as outras pessoas da sua convivência. Você no trabalho, você na escola, você com seus filhos, você com a sua esposa, com o seu marido. Numa discussão, uma discussão de relação, você está lá brigando com o seu cônjuge. Quando o seu cônjuge está falando, você está escutando ou você está elaborando um pensamento, né, para refutar, para rebater aquilo que ele está falando? Você escuta quando o outro fala com você? Porque normalmente o que acontece é um está falando e o outro já está aqui maquinando, pensando o que vai falar em seguida, tentando criar uma defesa para todos aqueles ataques. Mas será que você está escutando? Eu me sinto julgado pelo outro quando eu falo? É uma sensação de alerta também, é um sinal de alerta. Se eu estou falando e aí eu olho para o outro e falo, essa pessoa está me julgando, essa pessoa, né, está tramando contra mim. Isso também é reflexo da minha comunicação. E se você tem êxito em relação àquilo que você quer conquistar, as suas metas, os seus objetivos, porque se você tem tido fracassos consecutivos, isso também pode sinalizar que a sua comunicação não está adequada com o seu objetivo, com as suas metas. Se eu não consigo alcançar as minhas metas, de certa forma, a minha comunicação pode estar equivocada. Eu vou passar um vídeo aqui agora para vocês analisarem a cena de um casal que está tendo uma discussão e eu quero que você avalie como que esse casal se comporta enquanto um está falando, o que o outro está fazendo, como que é a expressão das necessidades de cada um. Vamos analisar essa cena juntos? Você vai achar que encontrou um cara diferente e melhor do que eu, mas daqui a alguns anos vai se rebelar contra ele, porque você precisa ter sua própria voz. Mas você não quer ter uma voz, você só quer reclamar que não tem de uma voz. Quando eu penso sobre o nosso casamento, aquela mulher é uma estranha pra mim. A gente tinha um casamento Você de criança. regrediu. Você voltou pra sua vida antes de me conhecer, é patético. As pessoas diziam que você era muito egoísta pra ser um bom artista. E eu defendia você. Elas estavam totalmente certas. Todo o seu talento ficou pra trás e você voltou a ser uma farsa. Você me manipulou. Você é a p... um vilão. Você quer se fazer de vítima porque é uma boa estratégia legal? Ótimo. Mas você e eu sabemos que você escolheu essa vida. Você queria, até que não quis mais. Você me usou pra poder sair de Los Angeles. Eu não usei você. Usou sim e depois jogou a culpa em mim. Você sempre deixou claro que o que eu tava fazendo era errado, como eu era insuficiente. A vida com você era cinza. Então você teve que ir lá comer outra pessoa. Eu devia ficar com raiva porque eu devia ficar com raiva porque eu ri com ela. Você ama ela? Não, mas ela não me odiava. Você me odiava. Você me odiava. Nossa colega de trabalho. Você parou de fazer sexo comigo naquele ano. Eu nunca traí você. Aquilo foi uma traição, sim. Mas eu podia ter feito tanta coisa. Eu era um diretor de 20 e poucos anos que surgiu do nada e de repente estava na capa da Time Out New York. Eu era o e eu queria ter com todo mundo, mas eu não te amava e não queria te perder. Eu também não queria perder isso, mas eu meio que perdi.
E você queria tanta coisa, tão rápido, eu nem queria me casar. Tem tanta coisa que eu não fiz. Obrigada por isso. De nada. Não acredito que vou ter que te conhecer pra sempre! Chama boca do e tá ganhando! Você tá brincando? Eu queria estar casada. Eu já perdi. Você nunca me amou como eu te amei. O que isso tem a ver com Los Angeles? Que foi? Você tá tão imerso no seu próprio egoísmo que você nem consegue mais ver isso como egoísmo. Você é um Todo dia eu acordo torcendo pra você ter morrido! Tipo, se eu pudesse garantir o bem-estar do Harry, eu queria que você pegasse uma doença e depois fosse atropelada e morresse! Nessa cena, os dois falam ao mesmo tempo. A gente consegue identificar raiva, muita raiva, acusações e agressividade. Você reconhece esse tipo de cena? Já passou por isso? Ou sei lá, identifica alguém que está passando? A gente consegue perceber várias queixas do casal. Eu arrumava todas as camas, você nunca vai ser feliz, você só quer reclamar, você é egoísta. A gente percebe manipulação aqui também. Você só quer se fazer de vítima. Olha quantas acusações um parceiro está fazendo para o outro. Você me usou, a vida com você era cinza, há coisas que eu não fiz. Você é louca, você nunca me amou de fato, traição, eu gostava. Aí no final das contas, quando a expressão dessas necessidades já está suficientemente invasiva, confusa, agressiva, um fala para o outro: eu gostaria que você morresse. Então olha que forte essa cena, olha quantas sensações, quantos sentimentos reprimidos de repente a gente tem aqui. Uma das coisas que primeiro eu quero te convidar a pensar é que quando as coisas chegam nesse ponto, significa que, de repente, essas necessidades não estão sendo colocadas no tempo certo. Quanta coisa a gente deixa de falar, usando a cena aqui do casamento, quanta coisa a gente deixa de falar na nossa relação que vai se acumulando, que vai ficando guardada ali de alguma forma. E aí chega num momento que você já não aguenta mais. E quando você decide falar, vem uma enxurrada de acusações. Então, para a gente pensar aqui sobre a coisa da comunicação, você está falando, expressando aquilo que você sente dentro da sua relação no tempo certo? Ou será que para defender, aspas, o seu parceiro, você falar isso eu não vou falar, porque se eu falar ele vai ficar triste, ela vai ficar triste, ela vai sofrer? Será que você, por não estar comunicando as suas necessidades, não está fazendo essa pessoa sofrer também? Você consegue identificar quais sentimentos presentes nessa cena? Eu quero que você escreva aí no seu caderno. Que sentimentos você identificou? Além dos sentimentos, se é raiva, tristeza, alegria, o que você está vendo ali? Medo. Além do sentimento, eu quero agora que você identifique se existe a expressão de alguma necessidade nessa discussão. E eu pergunto para vocês sobre a expressão das necessidades, eu quero contar uma historinha aqui agora. Um bêbado está abaixado no chão e, ao ser abordado por um policial, ele fala assim: o que você está fazendo aí? Aí o bêbado fala: eu estou procurando as minhas chaves. E aí o policial pergunta: mas você perdeu as chaves aqui? Aí ele fala assim: não, eu perdi as chaves lá. Só que lá está muito escuro e eu não consigo enxergar, então eu estou procurando aqui porque aqui está mais iluminado. Por mais que nesse local esteja mais iluminado, ele deveria estar procurando as chaves onde ele perdeu. Então, por mais que aqui esteja mais claro, esse bêbado está procurando as chaves aonde ele não perdeu. Ele vai encontrar as chaves aqui? O que a gente quer dizer com isso? Esse exemplo está contido no livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Ele faz essa analogia
para mostrar como que as pessoas estão expressando as suas necessidades, buscando respostas onde elas não podem encontrar, com comportamentos que, ao invés de facilitar a relação, vão atrapalhar. Eu acho que proteger o meu parceiro de saber da minha necessidade vai fazer bem a minha relação, porque eu não quero fazê-lo sofrer falando da minha necessidade. Ou seja, parece mais claro aqui. Mas, de fato, será que isso está sendo eficaz? Quanto tempo você banca, quanto tempo você consegue segurar a sua onda, acumulando necessidades? E aí, o nosso padrão de comunicação é aquilo que Rosenberg chama de comunicação alienante à vida. Nessa comunicação, assim como o bêbado está procurando aquilo que ele perdeu, aonde ele não perdeu, as pessoas fazem a mesma coisa. Procuram soluções para suas necessidades onde elas não podem encontrar. Então, como que eu vou encontrar chaves aqui se eu perdi do outro lado? A gente busca compreender e ser compreendido, certo? Mas a gente foca em fatores que não vão nos dar a possibilidade dessa compreensão. Vamos definir o que Rosenberg fala sobre a comunicação alienante à vida, que é o padrão de comunicação que todo mundo usa por aqui. É uma forma de comunicação que retira a vida, que nos rouba de alguma forma, mas de repente seja a única forma de comunicar que a gente aprendeu. Primeiro, qual é o primeiro aspecto da comunicação alienante à vida? Juízo moral. Automaticamente, sempre que a gente se depara com qualquer situação, com qualquer pessoa, a gente imediatamente ativa o nosso filtro de julgamento. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. E eu não estou focada no que está acontecendo, mas em dar o meu selinho de qualidade, em dizer assim, você acertou, ou não, você está errado. Juízo moral é o primeiro aspecto da comunicação alienante à vida. E aí você quer inferir culpa, você quer inferir erro, você quer inferir maldade ao que o outro está dizendo. Encontrar níveis de erro nas atitudes do outro. Todo julgamento é a expressão lamentável de uma necessidade própria não atendida. É uma projeção. Imagina que você está no cinema vendo uma tela que está passando um filme. Mas aquele filme ele não está sendo expressado da tela para você. Ele está sendo projetado de algo que vem atrás de você, que é o projetor. A projeção é um mecanismo de defesa do ego que faz exatamente isso. Você projeta para o outro aquilo que você se envergonha em si mesmo e vai buscar o tempo todo esse erro, essa culpa, essa maldade nas atitudes do outro, porque você reprova isso em si mesmo, de repente conscientemente ou não. Vou colocar um exemplo disso para você. Alguém exige mais atenção em uma relação. Essa pessoa que está exigindo mais atenção para o parceiro que escuta pode ser rotulada de carente, enquanto a pessoa que não consegue dar mais atenção pode ser rotulada como fria e insensível. Ao passo que, de repente, se eu peço mais atenção, ao invés do outro fazer um juízo moral e colocar o rótulo de carente, de repente ele possa tentar, à medida que ele tem capacidade de fazer, dar um pouco mais de atenção. E se eu, ao invés de rotular o que não consegue como frio e insensível, colocar na minha compreensão que aquilo é uma limitação pessoal do outro, de repente essa relação possa fluir de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma. Egocentrismo. A gente entende que o outro é uma extensão nossa, pelo amor de Deus. Acreditar que a pessoa tem obrigação de atender às minhas necessidades é uma atitude extremamente egocêntrica. E aí eu quero contar uma história para vocês. E é um exemplo pessoal. Uma vez, assim que eu ganhei neném, eu tinha uma amiga que era amiga de muito tempo minha. E essa amiga estava naquele momento desempregada. Ela estava no seguro-desemprego e estava passando a maior parte do tempo dela em casa. Quando eu me vi tendo o meu neném sem uma rede de apoio, eu chamei essa amiga, eu pedi a ajuda dela e falei, olha, fulana, será que você pode me ajudar? Será que você pode passar um final de semana aqui em casa para me ajudar com o neném? E essa minha amiga virou para mim e falou, olha, não dá, eu não posso. E colocou os motivos pelos quais ela não podia.
Imediatamente eu fiquei extremamente chateada, pensando que ela não era minha amiga de verdade, porque se ela fosse, já que ela estava com tempo livre, ela poderia muito bem ir lá e cuidar de mim, ir lá e me ajudar. Agora, quem eu penso que sou para dizer o que o outro deve ou não deve fazer, pode ou não pode fazer, para medir a amizade do outro por um pedido que eu fiz? Eu, olhando para minha própria necessidade, projetei sobre ela a obrigação de fazer algo por mim que naquele momento ela não podia. Independente de quais sejam os motivos dela, ela pode sim dizer não. E eu não entendi. Quantas vezes você já fez isso com as suas amigas, com seus amigos, com seu parceiro? Fulano não me convidou para o casamento dele. Nossa, que absurdo, então ele não é meu amigo. Ele tem obrigação de te convidar para o casamento é dele, ele convida quem ele quiser. E se naquele momento ele não pode, seja lá pelo motivo que for, mesmo que esse motivo seja não quero, isso não diminui o apreço desse amigo por você. Então, tirar do outro a obrigação de atender a minha necessidade é o primeiro passo para construir relações mais íntegras. E esse egocentrismo está impregnado na comunicação alienante à vida. Quanto mais egocêntrico eu sou, mais juízo moral eu faço sobre as atitudes do outro. Você está certo, você está errado. A crítica ao outro é uma recusa do meu próprio defeito. A culpa é sempre do outro. O inferno são sempre os outros. Que defeito humano que eu não tenho para colocar esse tanto de responsabilidade no outro? Quanto mais maduro emocionalmente você é, menos juízo moral você faz, menos egocêntrico você é, mais liberdade você dá ao outro para ser quem ele quiser, da forma como ele quiser e te servir quando ele quiser e tá tudo bem se ele não quiser servir também. Na comunicação alienante à vida, um outro aspecto dela é a comparação. A gente está o tempo todo comparando as pessoas, as coisas, os conteúdos. Quando a gente compara o outro, a gente fala sobre ele em relação a alguma coisa. O meio que ele está inserido é que vai dizer, por exemplo, se ele é grande ou se ele é pequeno. Tem um exemplo aqui colocado na tela e vocês conseguem perceber primeiro só esse sujeito que aparece. Esse sujeito menorzinho aqui, ele é normal. A partir do momento que eu coloco o segundo sujeito do lado dele, esse toma o rótulo de pequeno, porque o outro é mais alto. Em relação a quê? Em relação ao sujeito da esquerda. E depois, quando eu comparo esse sujeito do meio com o sujeito da direita, eu consigo perceber que ele, de repente, já não é mais alto. Ele passa a ser baixo. Então, eu posso ser gordo, magro em relação ao outro, eu posso ser engraçada, eu posso ser séria em relação a quê que eu estou comparando o outro. As comparações, elas são ilusórias. Ser melhor ou pior não depende de você. Depende do meio que você está inserido. Você pode ser melhor em relação a ou pior em relação a. Logo, é injusto determinar um rótulo sobre uma pessoa quando tudo depende do meio onde ela está. O terceiro aspecto, que eu acho que é o que a análise vai te proporcionar se livrar disso, é a ausência de responsabilidade. Eu nunca sou culpado de nada. Eu nunca sou responsável por aquilo de ruim que está acontecendo. Tem uma frase do Freud que eu acho brilhante, que é: qual a sua responsabilidade pela desordem da qual você se queixa? Qual a sua responsabilidade pela desordem da qual você se queixa? Porque, de certa forma, se existe uma queixa, algo a ver com isso você tem. E aí a gente identifica repetições de padrões, as pessoas trocam de pessoas e os erros continuam os mesmos. Cada ser humano é responsável pelo próprio sentimento. Quando a gente vai comunicar para o outro, por exemplo, um sentimento nosso, normalmente a gente diz: você me, você fez, você não, você sim. Então, você me abandonou, você não fez o que eu te pedi.
E, de repente, eu não estou expressando o que eu sinto, porque eu posso, sim, me sentir abandonada em relação a uma atitude do outro. Isso é normal, quem nunca? Eu posso me sentir rejeitada, mas dizer que o outro está me abandonando e que o outro está me rejeitando é completamente diferente. A forma como essa mensagem chega para o outro vai fazer completa diferença. Então, ao invés de você dizer, eu estou triste porque você fez, a gente pode experimentar colocar os nossos sentimentos. Eu estou triste porque eu criei a expectativa A, B, C, D, acreditando que você poderia A, B, C, D, mas quando você não conseguiu atender a expectativa de quem? A minha expectativa, eu fiquei triste. E eu só estou colocando como eu estou me sentindo. Percebe como a gente tira a responsabilidade do outro e traz pra gente? Isso é uma das coisas que a análise vai fazer com você. É entender que tudo e 100% de tudo onde você está colocado, né, do problema que está te atravessando, de alguma forma vai ter relação com a sua responsabilidade. Talvez não seja responsabilidade total sua, mas que sim, existe responsabilidade ali. E aí, as pessoas, elas podem ser afetadas não pelo que está acontecendo, mas pelo modo como o outro vê aquilo que está acontecendo. Então, pensa sobre isso e já começa a refletir aí nas suas relações, na sua comunicação. Você faz isso? Ou conhece alguém que faz? Eu quero colocar para vocês um vídeo de uma senhorinha, Dona Virgínia. É sensacional esse vídeo. Assistam comigo e percebam a maneira como ela se coloca como protagonista da vida dela. Aconteceu uma série de desventuras ao longo da vida dela, mas ela sempre se colocou como protagonista, desresponsabilizando o outro, colocando nela a pergunta, o que eu posso fazer em relação a isso que está acontecendo comigo? E viveu o oposto daquilo que todo mundo acreditava que ela viveria. Vamos ver? Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos, fui muito doente fisicamente, fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim, eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião, a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram, 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse, Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade
como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é um impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem. Mas, na verdade, eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. E aí a gente percebe que a nossa vida não é tão difícil assim, né? Quando a gente esbarra em alguma dificuldade, automaticamente a gente já faz aquele corpo mole, responsabiliza o outro, fala que não rola, e culpa, e blá, blá, blá. E olha o exemplo dessa senhora, olha como ela foi capaz de superar tudo aquilo que aconteceu com ela e a maneira como ela conseguiu se colocar como protagonista da própria história. Agora vamos para o quarto fator da comunicação alienante à vida: elogios. Ué, como assim? Eu não posso elogiar o outro? Então, depende, né? Porque o elogio, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de manipulação. Inclusive, existe um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nesse livro, o autor ensina a fazer um feedback sanduíche quando você quer colocar para uma pessoa uma crítica, colocar para uma pessoa aquilo que você não gostou, o que ela deve mudar. Nesse feedback sanduíche, o autor apresenta que você deve fazer um elogio, coloca a crítica no meio e fecha com o elogio. Então, quando eu utilizo o elogio como uma ferramenta de manipulação, eu estou roubando do outro o direito de fazer como ele queria, de ser como ele queria. Isso aqui é usado muito no mundo corporativo, é o famoso tapinha nas costas. Quando esse elogio é sincero, quando esse elogio é honesto, quando esse elogio expressa que você consegue perceber o aspecto divino presente naquela pessoa, que todos nós temos, é diferente. Mas, via de regra, não é assim, né? Inclusive, existem elogios que são muito ofensivos. Nossa, além de bonita, você é inteligente. Olha que coisa mais horrível de se dizer para uma mulher. Mas é muito comum a gente encontrar por aí. Porque o que tem por trás desse elogio? As mulheres bonitas não são inteligentes. Então, cada elogio que eu coloco, ele pode ter um fator social colocado, uma crítica social colocada por trás. E é muito importante a gente pensar, quando vai elogiar alguém, qual é o objetivo desse elogio? Por que eu estou fazendo isso? O que eu vou ganhar com isso? Ou o que eu vou tirar do outro com isso? Essa foi a primeira parte da nossa aula Comunicação Não Violenta, apresentando aquilo que não é CNV. Agora a gente vai apresentar o que é a comunicação não violenta. No início dos anos 60, durante o movimento de favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos, esse psicólogo, Marshall Rosenberg, ele atuava como um orientador educacional e ele identificou que ele precisava criar alguma ferramenta para possibilitar a comunicação entre as pessoas, entre os negros e os brancos. Então ele percebeu que existiam expressões de necessidades colocadas naquelas pessoas ali, mas que elas apareciam de maneira ofensiva ao ser colocada para o outro, e que isso dificultava muito a comunicação entre eles. Então, ele, durante esse processo todo aí, tão importante na história, nessa transição, ele queria criar uma maneira de mediar a comunicação das pessoas. E nesse contexto, ele elaborou esse método, chamado comunicação não violenta. Mas o que é a comunicação não violenta?
Vamos ver? No livro, Rosenberg define a comunicação não violenta como uma abordagem da comunicação que compreende as habilidades de falar, de ouvir e que leva os indivíduos a entregarem de coração, a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com o eu e com o outro, e permitindo que a compaixão seja desenvolvida. Então, como é que eu posso definir isso daqui? Um jeito de se comunicar em que eu coloco o meu coração, em que eu me conecto primeiro comigo, depois com o outro, em que eu me comunico de maneira empática com o outro, a fim de estabelecer uma conexão, e não quem ganha, quem perde nessa conversa. Quanto à expressão não violenta, o psicólogo faz uso da definição de Gandhi, se referindo a uma condição compassiva. Ou seja, eu posso me comunicar de maneira compassiva, mas natural. Também é importante, né? Porque a gente também encontra, e a gente até vê um mecanismo de defesa falando sobre isso, aquelas pessoas que estão falando manso, e eu te vejo, e eu te entendo, mas de fato existe uma manipulação atrás disso. Então é me comunicar de forma compassiva e verdadeira. E isso vai aparecer quando a violência é afastada do coração. Então eu tenho que abrir a minha escuta para conversar com o próximo. Essa técnica, primeiro, é baseada numa competência de linguagem e comunicação, que auxilia a reformulação da forma como cada pessoa se expressa e escuta a outra pessoa. As respostas aos estímulos comunicacionais deixam de ser automáticas. Então, ao invés de eu escutar e automaticamente falar, eu escuto e presto atenção no que o outro está dizendo. Então, eu não respondo no automático. Uma coisa interessante no mundo da filosofia é a capacidade de escuta que os filósofos têm. Quanto mais velha uma pessoa é, quanto mais idade ela tem, mais paciência para escutar o outro ela tem também. Então você percebe que eles escutam, que eles não respondem imediatamente, que eles esperam um pouquinho, processam aquela informação e depois respondem. Então não vou responder automaticamente ao estímulo. Eu preciso processar o que está sendo dito para que eu seja capaz de responder. E o que eu vou utilizar para isso? Uma coisa importantíssima na psicanálise, que é a escuta ativa. Então, eu ativo a minha capacidade de escutar o outro. É bem interessante a gente focar muito na comunicação não violenta, porque quando um paciente chega na clínica apresentando uma angústia, uma ansiedade, um dos fatores importantes é saber o que está acontecendo com essa pessoa em relação às relações, ao relacionamento que ela tem com o mundo. De repente, só da gente ser capaz de ajustar a comunicação dessa pessoa, a queixa dela já vai diminuir. Então, via de regra, todos os meus pacientes, quando apresentam muitos conflitos com as outras pessoas, eu apresento para elas a comunicação não violenta, para que eles consigam olhar melhor para o outro, analisar aquilo que eles dizem, falar mais da expressão das necessidades deles do que, de fato, fazer acusações para as outras pessoas. O objetivo disso aqui não é ser mais persuasivo. Automaticamente, quando você é capaz de escutar, de ser empático, você vai estabelecer vínculos, conexões que vão possibilitar muito mais que a sua vontade aconteça. Mas o objetivo aqui não é ser persuasivo, é ser verdadeiro com o outro, é ser empático, é estabelecer uma conexão real, ok? Então, as pessoas que estão pensando, não vou dominar o mundo com essa técnica, cuidado, você já voltou lá para a comunicação alienante à vida. É um processo de linguagem que visa despertar a compaixão entre as pessoas, ok? O que você vai compreender melhor com a comunicação não violenta? As necessidades do outro. Quando alguém estiver falando com você, pergunta qual necessidade essa pessoa está expressando. No início dessa aula, eu pedi para você analisar a cena do casal discutindo. Muitos alunos, nesse momento, são capazes de identificar raiva, de identificar agressividade, de identificar acusação, mas quase ninguém, quando eu faço a pergunta o que eles estão expressando, consegue identificar necessidade. E ali a gente encontra naquela cena
duas pessoas extremamente feridas com necessidades não atendidas. Por que é importante você buscar a compreensão sobre a necessidade do outro? Para que você perceba que os pontos de vista podem ser diferentes e que está tudo bem. As pessoas não precisam concordar com você em tudo. E automaticamente, quando você escuta um ponto de vista diferente do seu, você pode pegar aquilo e colocar no lixo e falar, não, isso aqui não. Aquilo que a gente não conhece, a gente coloca o rótulo de mentira, né? Se você nunca ouviu falar, se você não conhece, se nunca teve contato com aquela informação, automaticamente você coloca o rótulo naquela informação de mentira. E aquilo que você conhece, que está na sua zona de conforto, você coloca o rótulo de verdade. A gente consegue perceber isso, por exemplo, na política. Num país tão dividido entre direita e esquerda, as pessoas simplesmente estabelecem um isolamento dos pontos de vista. As pessoas da direita não são capazes de escutar as propostas da esquerda, porque a esquerda não serve, porque ela pensa diferente de mim. E todas as coisas importantes que eu poderia observar do lado de cá, automaticamente, quando eu fecho a escuta, eu deixo de observar, eu deixo de aprender. Quando eu não escuto o diferente, o meu ponto de vista fica limitado. E ao contrário também acontece. As pessoas da esquerda colocam um rótulo de não presta para o lado direito. A gente exalta aquilo que a gente identifica como defeito, e aí a gente vai chamar, de um lado é corrupto, do outro lado é fascista, tá, e o que a gente tem para escutar aqui? Quanta coisa boa pode sair do lado de cá e quanta coisa boa pode sair do lado de cá? Mas a nossa tendência é isolar. Com isso a gente tem um ponto de vista pobre em relação à vida, ao mundo, que é gigantesco, mas que a gente está treinado para ter uma viseira na frente dos nossos olhos e enxergar só aquilo que a gente quer. Quando eu escuto diferente, eu sou capaz de ampliar a minha visão. Talvez, no discurso do outro, que é diferente de mim, eu vou encontrar coisas das quais eu discorde. Mas eu não necessariamente preciso jogar todo aquele discurso no lixo. Quanta coisa você está deixando de aprender simplesmente para se fechar para o diferente. E aí, vamos imaginar uma linha contínua em que você está caminhando. E nessa linha tem o seu ponto de vista. Olha aqui no slide, um pontinho, embaixo desse pontinho tem aquilo que eu estou enxergando do mundo. Mais à frente um pouquinho, tem o ponto de vista do outro. E aí, só aquilo que o outro está enxergando do mundo. E se de repente eu escuto aquilo que o outro está falando, o meu ponto de vista automaticamente é ampliado. Informações que estavam ocultas até então passam a existir. E eu posso pensar e considerar aquilo dali. Ou não, de repente eu escutei, entendi, tenho mais empatia a partir de agora, entendo melhor como o outro pensa e sente, mas falo, isso aqui eu não quero praticar na minha vida. E tá tudo bem. Somar pontos de vista, essa é a questão, né? Quanto eu posso aprender quando eu vou somar o meu ponto de vista com o outro. Agora eu quero fazer uma experiência com você. Imagina que a gente tem uma sala. Nessa sala existem várias pessoas. Está todo mundo vendado. Ninguém está vendo nada. E aí eu coloco um elefante no meio dessa sala. E aí eu viro para uma pessoa que está lá perto da pata do elefante e falo para ela tatear só a pata do elefante. Mas ninguém nunca viu um elefante, ninguém sabe o que é um elefante, tá bom? E aí eu falo, fulano, o que você está vendo aí na sua frente? Ele vai falar, eu estou sentindo, e tá vendado, estou sentindo uma textura áspera com cascos aqui, que são as unhas, então define para mim o que é esse bicho que você está vendo. Ele vai definir o elefante inteiro como só a pata. Ao passo que o que está lá do outro lado e tateia só a tromba, vai definir o elefante como sendo só a tromba. E o que está na orelha, e enfim. Cada um vai dizer só aquilo que está vendo. Com ponto de vista, é a mesma coisa. Se eu sou capaz de somar os pontos de vista, o mundo fica mais completo. Como se fosse uma coxinha de retalho, né? Que a gente vai juntando todos aqueles retalhinhos ali e daqui a pouco isso serve para esquentar do frio. A comunicação não violenta, ela apresenta 4 componentes principais. O primeiro é a observação.
Então, antes de falar, eu observo. Eu tento filtrar mesmo, assim, o que o outro está apresentando. Isso é muito importante para a psicanálise, isso é muito importante para o psicanalista. Por quê? Se eu estou falando, o outro está falando comigo e eu não estou olhando para ele, eu deixo de observar expressões faciais. Eu tenho um filho adolescente que fala: mãe, você vê as coisas, você adivinha as coisas que a gente pensa. Eu não preciso adivinhar, eu só estou atenta ao que ele está expressando. Quando ele fala, eu olho para os olhos, eu olho para as bochechas, eu olho para o queixo, para a boca, eu tento perceber de fato que emoção ele está exprimindo ali. Então é importante que a gente observe para além do que está sendo dito. Normalmente as pessoas têm uma comunicação 80% não verbal. 80% da nossa comunicação está inconsciente, esparramada pelo nosso corpo. A nossa postura, as nossas expressões faciais, se a gente se projeta para frente com o corpo, se a gente se projeta para trás. Eu não posso resumir a comunicação só aos fatores não verbais, óbvio, mas dentro de um contexto, isso vai fazer um sentido diferente. Depois da observação, a gente tem o sentimento. Quando eu observo, eu preciso saber o que é que eu estou sentindo, que sentimento essa situação que eu estou observando desperta em mim, e tentar observar também o que o outro está sentindo. Claro que a gente não vai adivinhar, mas a gente tentar identificar. Então, primeiro eu observo, depois eu tento sentir e entender aquilo que eu estou sentindo com aquilo que eu estou observando. Depois, necessidade. Nós temos necessidades universais. Necessidade de bebida, necessidade de comida, necessidade de afeto, necessidade de pertencimento. São necessidades que qualquer pessoa no mundo inteiro vão apresentar, entre outras necessidades. Então, quando o outro fala comigo, eu preciso pensar que necessidade essa pessoa está apresentando. Talvez ela esteja se sentindo rejeitada, abandonada, talvez ela esteja se sentindo julgada. E aí, se eu percebo a necessidade dessa pessoa, eu consigo me comunicar melhor com ela. Normalmente, quando chega uma acusação até você, você pode ter certeza que antes dessa acusação tem uma necessidade. Então, o que eu posso falar aqui na prática, né? Vamos supor que alguém chega te acusando e você, ao invés de imediatamente se armar até os dentes, escuta, entende, identifica a necessidade e fala: eu entendo você, eu entendo a sua frustração, eu percebo que... Aí você fala o que você percebeu. E eu queria conversar com você, a gente pode falar? Você automaticamente desarmou a pessoa. Quando você diz que entende a pessoa, que entende o que ela... Mas é para entender de verdade, não é para manipular, não. Você desarma, você baixa uma parede. Então, necessidade. Isso vai girar muito em torno de necessidade. E, por último, um pedido. Eu trabalho com casais. E grande parte das necessidades dos meus casais deixam de ser atendidas porque eles não sabem pedir, eles não pedem aquilo que eles querem. E já dizia a palavra, né? Já dizia a Bíblia: pedis e não recebeis porque pedis mal. Se você sabe pedir, sabe como pedir, é muito mais fácil que isso chegue até você. Então, ao invés de você acusar o outro pelo que ele não faz, diga aquilo que você quer que ele faça. Não é mais fácil? Até para criança, a gente percebe isso na educação tradicional. Quando eu não quero que a criança não coloque o dedo na tomada, eu falo: não coloque o dedo na tomada. Mas eu posso dizer a ela o que fazer. Eu não vou colocar o dedo na tomada, eu vou fazer o quê? Porque eu quero brincar com alguma coisa. Então, ao invés de eu falar: não põe a mão aí, eu posso virar para a criança e falar: olha isso daqui que legal, vem aqui. E automaticamente eu redireciono a atenção da criança para aquilo que eu estou pedindo. Então, a gente precisa ter uma solicitação que seja específica. Vai pedir alguma coisa? Seja específico. Ligada a uma ação concreta. E tem que deixar claro para outra pessoa o que você quer dela. Ou aquilo que você não quer também. Via de regra, os casais na clínica não têm sucesso quando eles chegam, logo que eles chegam, porque eles não sabem comunicar aquilo que eles querem. Então,
Isso é muito importante. E esse pedido, voltando aqui, né, tem que ser uma solicitação específica ligada a uma ação concreta. Você tem que deixar claro para a pessoa aquilo que você quer. E não fica falando frases que sejam abstratas, ambíguas. Fala de fato aquilo que você quer, não seja vago. Agora a gente vai para exemplos práticos. A gente tem mais um vídeo aqui que vocês vão ver como funciona a comunicação não violenta colocada em exemplos. Vamos ver? Como a gente consegue agora pôr em prática a comunicação não violenta, né? Então, o Marshall, que é o desenvolvedor da comunicação não violenta, criou 4 passos para a gente conseguir colocar em prática, para a gente conseguir aplicar no nosso cotidiano. Essas coisas são um pouco etéreas para a gente, né? Então, o primeiro passo é observar sem julgar. O segundo passo é identificar sentimentos. O terceiro passo é assumir responsabilidades pelos seus sentimentos. E o quarto passo é fazer pedidos. Por exemplo, vamos pegar uma situação para a gente conseguir aplicar esses 4 passos. Eu, por exemplo, fiz aniversário recentemente e convidei minha melhor amiga para participar da festa. E no meio da festa ela foi embora sem me falar nada. Eu fiquei super triste, né? Eu tava contando com a presença dela e de repente ela some. E aí, como que eu consigo observar essa situação sem julgar? O julgamento é, por exemplo, na hora que ela foi embora eu falei, putz, que egoísta, né? Ela poderia simplesmente falar comigo. Por que ela não veio falar comigo? Deu tchau, para se importar comigo, né? Eu poderia definir ela dentro dessa ação, né? Então, cristalizar ela nisso e falar que ela é egoísta e ponto. E não olhar para a situação de forma clara. Bom, ela foi embora por algum motivo do qual eu não sei. Então, observar sem julgar é mais ou menos isso. Considerar que a ação foi feita de forma neutra, sem colocar carga emocional, algum juízo de valor sobre isso. Num segundo momento, é importante a gente conseguir identificar nossos sentimentos. Então, para mim já estava claro que eu senti era tristeza. Eu estava triste com um pouco de raiva. Mas por que eu estava triste com um pouco de raiva, né? Todo sentimento tem envolvido uma necessidade que não foi suprida. Nesse caso, eu estava com a necessidade de me sentir querida por ela, de sentir que ela se importa comigo e que ela estava presente no dia mais importante do meu ano, que era meu aniversário. Daí leva a gente para o terceiro passo, que é assumir a responsabilidade desse sentimento por mim mesma, e não porque foi ela que causou isso. Ela foi estímulo para eu me sentir dessa forma, mas não foi ela que me causou isso, necessariamente. Então, tentar olhar para isso de forma afastando ela como uma causadora desse sentimento, mas sim como estímulo desse sentimento. Então, eu me senti assim porque eu quero me sentir amada. E daí surge o quarto passo, que é fazer pedidos. Então, eu poderia simplesmente surtar com ela e falar: nossa, você foi egoísta e uma ridícula e simplesmente foi embora sem falar comigo. Não, mas eu consegui identificar meu sentimento, expressei a minha necessidade que estava latente e um sentimento, então conversei com ela sobre isso. E a última coisa que eu faço é fazer um pedido. Fazer pedido é mais ou menos falar para essa minha amiga, a Luísa: Lu, por favor, da próxima vez que tiver um dia super importante para mim e eu te chamei para participar desse evento, quero que você esteja comigo, não vai embora sem me falar nada. Fala comigo, se você estava mal, se você estava doente, se você precisava ir para casa, fala para mim. Então, esse é um pedido claro de se fazer. E um pedido claro de se fazer é associado a todas essas outras coisas que a gente passou, identificando os sentimentos, expressando as necessidades. Um pedido fora de contexto, um pedido sem a necessidade expressa e sem o sentimento envolvido é uma exigência. Uma exigência, ninguém te escuta. Então, fazer um pedido tem que estar com essa carga toda envolvida, né? É um processo quase de se abrir para outra pessoa, para se vulnerabilizar e fazer com que vocês consigam construir e chegar numa ação conjunta. Esses 4 passos são só um apoio para a gente conseguir construir uma relação um pouco mais saudável, uma relação mais honesta e de confiança com as pessoas que a gente convive. Mas não necessariamente seguir esses 4 passos significa que você vai conseguir estabelecer uma comunicação não violenta, né? Nossa relação com as pessoas está para além de uma regra, né? De um método simples e direto. Então, uma boa forma da gente começar a praticar a comunicação não violenta um pouco mais orgânica, de forma um pouco mais saudável, relaxada, é ouvindo e se colocando no lugar do outro. Então, sempre tenha em mente a empatia e a escuta ativa é uma boa forma de começar. Independente se você vai colocar os 4 passos em ação ou não, escuta e empatia é sempre um bom começo. Bom, esse foi o nosso módulo Comunicação Não Violenta. É extremamente útil tanto para o psicanalista entender aquilo que o paciente está dizendo, como para ele orientar
de que maneira a comunicação do paciente pode estar influenciando nas relações negativas da vida desse paciente. Eu vou deixar aqui para vocês a bibliografia, essa aula inteira foi tirada do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Aqui abaixo do nosso vídeo também tem conteúdos complementares para você estudar mais sobre esse assunto. Eu espero que isso faça sentido para você que some na sua clínica, mas que principalmente some na sua vida. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima aula.